Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a conquista da cidadania no Brasil. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Bom gente, nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, a participação política era garantida apenas para a população mais rica. Você sabe por que há 100 anos atrás nem todo mundo podia votar? E quais eram os critérios para votar? O início da República Brasileira vai ser bastante conturbado. Naquele período, o Brasil vivia o início de sua industrialização. E isso marcava o desenvolvimento econômico brasileiro da época. Porém, esse desenvolvimento não se estendeu a toda a população, ou melhor, se estendeu a pouquíssimas pessoas. Nesse contexto de imensa desigualdade social, vão começar algumas revoltas populares dentro do território brasileiro, e isso que vamos focar na aula de hoje. As manifestações operárias, especialmente as greves, cresceram na medida em que avançaram a industrialização e a urbanização, principalmente no centro-sul do país. Então vai ser lá que vão ser concentradas as revoltas dessa época. As principais reivindicações dos operários daquela época eram melhorias nas condições de trabalho, aumentos salariais e a redução da jornada de trabalho. Esses grupos, durante os primeiros anos da República, se organizaram e resistiram e lutaram por seus direitos durante a Primeira República. Bom, para quem não assistiu a nossa aula que fala sobre a urbanização e a imigração nas grandes cidades brasileiras, sim, você precisa assistir essa aula. Eu posso até te contar aqui resumidamente. Então, houve ali no Rio de Janeiro um projeto de remodelamento da cidade. E esse remodelamento da cidade produziu a expansão da população mais pobre para as periferias, locais onde as condições de vida são precárias. Beleza, mas o que isso tem a ver? Olha lá, essa política, galera, de remodelamento da capital federal se somava à realização de campanhas pela higienização da cidade e também da erradicação da febre amarela, da varíola e também da peste bubônica. Então, galera, quem ficou responsável por essa missão de limpar a cidade em todos os sentidos foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que era diretor-geral de saúde. Então, em 1903, ele começou a criar brigadas sanitárias para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela. No ano seguinte, foi aprovada a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. E aí, galera, que o bicho vai começar a pegar na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas, sim, precisavam tomar a vacina para se proteger, só que o problema é que não houve uma política de informar a população por parte do governo, para dizer para que servia aquela vacina. Além disso, galera, houve métodos violentos empregados pelos batalhões de saúde pública que fizeram explodir uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro. Essa revolta ficou conhecida como Revolta da Vacina. Então, durante vários dias, a população enfrentou nas ruas as forças policiais e as tropas do Exército e da Marinha. E em 16 de novembro de 1904, depois de muita violência da polícia do governo em cima do povo, a lei da vacinação obrigatória foi revogada. E no fim, gente, a revolta deixou um saldo de 30 mortos, quase 1.000 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. Outra revolta muito famosa foi a revolta dos marinheiros. Essa revolta começou em 23 de novembro de 1910. O que acontecia naquela época na Marinha era o seguinte: existiam os cargos oficiais, que eram ocupados por membros das camadas mais ricas da sociedade. E os marinheiros ali da linha de frente mesmo, que eram comandados pelos ricos, tinham origem mais pobre e muitos deles eram ainda ex-escravos. Então existia ali um conflito.
para os oficiais que achavam que a escravidão ainda estava em vigor, só a disciplina podia ser mantida com a mesma violência aplicada antes nas grandes fazendas. Então, quem era do cargo oficial achava que a escravidão ainda estava rolando, quer dizer, uma questão de mentalidade. Bom, essa revolta, galera, foi liderada pelo marinheiro João Cândido. A revolta contra os castigos se iniciou no Encouraçado, Minas Gerais, e se espalhou depois por outros navios de guerra. Inicialmente, o então presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências dos marinheiros. Porém, ele foi um traidor, estava jogando, não cumpriu o acordo. Porque ele fez um acordo que não ia prender e não ia expulsar ninguém, porém, ele prendeu e expulsou vários marinheiros da corporação. Então a galera ficou sem empregos. E claro, galera, não podemos acabar a nossa aula sem falar das mobilizações do operariado brasileiro. Bom, já sabemos que a indústria no começo do século XX se expandiu, principalmente no Sudeste. E se a indústria se expandiu, logicamente, o operariado também iria se expandir, né, galera? Bom, para vocês terem uma ideia, em 1880, o Brasil possuía 54 mil trabalhadores nas indústrias. Em 1920, esse número havia ultrapassado a marca de 200 mil operários, então cresceu muito rápido. E como aconteceu em todos os países do mundo, as condições de trabalho dos operários na nascente indústria brasileira eram péssimas, certo, galera? Então, naquele momento, a jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas diárias e eles não possuíam nenhum tipo de direito. Os melhores salários eram pagos aos trabalhadores mais qualificados. O problema é que a maioria não era qualificada. As mulheres e as crianças trabalhavam principalmente na indústria têxtil. Em 1920, a participação das mulheres nas indústrias de tecidos chegava a 58% do total de empregados no setor. A maior parte dos operários das indústrias brasileiras eram imigrantes. Então, as origens principais desses imigrantes eram de italianos, espanhóis e portugueses. E foi por causa desses imigrantes que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas chegaram aos trabalhadores brasileiros. Além disso, os imigrantes tiveram grande importância na formação dos sindicatos operários no Brasil. Por exemplo, em 1917 aconteceu a greve geral na cidade de São Paulo. E essa greve teve início no setor têxtil, depois se espalhou por empresas de outros ramos. Então foi ali que começou o levante dos trabalhadores. Essa greve foi violentamente reprimida pela polícia e vários trabalhadores imigrantes foram expulsos do país. Porém, galera, mesmo com essa violenta repressão, os trabalhadores conquistaram alguns benefícios. O principal deles foi a construção de moradias populares e a regulamentação das condições de higiene e também a segurança no trabalho dentro das fábricas. Certo, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!